Aleluia. Não. Uma palavra forte e que muitos não gostamos de ouvir quando recebemos um não de um pai, de uma mãe, de alguém do qual nós recorremos para nos ajudar em alguma coisa. Mas quando esse não vem de Deus, o que fazer? Deus disse não, e agora? Para quem recorrer se o próprio Deus, que é todo-poderoso e que tem a última palavra, disse não? Mas o não de Deus, ele pode ser um não pedagógico. O não de Deus pode ser o princípio de uma trajetória de vitória. Que você já recebeu vários nãos de muitas pessoas. E também da parte de Deus. Obviamente, como eu também já recebi vários nãos da parte de Deus. O que fazer? Nós vamos refletir sobre um personagem bíblico muito conhecido, o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Este homem piedoso, o maior pregador depois de Jesus, ele recebeu um não de Jesus. E o que ele fez? Baseado nesse texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós vamos refletir sobre o não de Deus. O que aprendemos com o não de Deus? No versículo 12, no versículo 9 do capítulo 12, Paulo ele recebe. Aliás, Paulo se dirige ao Senhor após ter revelações que ele mesmo diz que são inefáveis, que não cabe ao homem, o homem não é lícito o homem saber. Ele foi conduzido ao terceiro céu, ele começa dando um testemunho, diz: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, o Senhor sabe, foi conduzido até o terceiro céu, ele chama de paraíso. E para que este homem não se ensoberbecesse, devido às grandes maravilhas das revelações que recebera, o Senhor colocou nele um espinho na carne. Que espinho na carne é esse? Paulo mesmo vai dizer que um mensageiro de Satanás. Ele fala aqui, versículo 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, no versículo 8, orei por 3 vezes, para que o Senhor tirasse. Aí quando chega no versículo 9, ele vai dizer, o Senhor responde à oração de Paulo. Deus diz não, de uma outra forma. O Senhor disse para Paulo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, o Senhor falou para Paulo, não retirarei, a minha graça te é suficiente. A graça de Deus. O Senhor não tirou, não livrou Paulo daquele espinho, ou seja, daquele mensageiro, que ele disse que mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. Deus não tirou. Deus falou para ele, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo, um homem com essa experiência tão grande com Deus, ele não se revoltou quando recebeu o não do Senhor. Pelo contrário, ele disse que de boa vontade, pois, me gloriarei mais das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, pelo que sinto prazer na fraqueza, na injúria, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Essa foi a resposta de Paulo ao não que recebeu do Senhor. E qual tem sido a sua resposta quando não vem? Quando nós oramos, levamos as nossas petições ao Senhor, oramos com fé, em pranto muitas vezes,
algumas jejuamos, colocamos situações diante do Senhor e a resposta do Senhor é o silêncio, o não. O que fazer? Como reagirmos na hora dessa? O não do Senhor não é para te entristecer. O não do Senhor pode ser o início de uma jornada de crescimento espiritual. O não é para nos entristecer, mas também é para nos dar experiências especiais com o Senhor. O não do Senhor pode nos entristecer naquele momento, mas também o não do Senhor é carregado de cuidado e sabedoria de um Pai que ama, de um Pai que veio para além das circunstâncias, de um Pai que sabe do teu amanhã. Nós temos nossos projetos pessoais. O livro de Provérbios vai dizer que o plano vem do coração do homem, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, deste Pai maravilhoso que nós temos. Nem sempre o não de Deus é o fim de algo, mas muitas vezes é o início de algo muito maior. O primeiro não do Senhor, ele traz uma expressão de amor. Paulo pediu que o espinho na carne fosse removido, mas Deus, ele disse: a minha graça te basta. E como já li, Paulo, ele não se revoltou. Paulo entendeu a graça de Deus. O que é essa graça? Graça é algo que nós não temos como pagar, algo que nós não temos, que nós não merecemos, é algo que os nossos esforços humanos, os nossos talentos, as nossas habilidades não são capazes de adquirir, de merecer essa graça. É algo que está para além das nossas forças, para além das nossas condições humanas. É a graça de Deus, e Paulo entendeu. Deus não atendeu o pedido de Paulo, mas deu algo muito melhor: a sua graça, a salvação, a sua presença cotidianamente. As lutas não cessaram, mas o sustento do Espírito Santo foi com Paulo. O não de Deus não é uma rejeição, a direção de Deus não. Ele nos leva a depender menos das nossas forças e nos apresentar mais a Deus. Veja que Paulo diz: agora eu vou me gloriar mais ainda nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, quando eu sei, que não posso, eu dependo do Senhor. E aí entra no campo o milagre, quando não dependemos de nós, das nossas forças, das nossas habilidades, quando nós dependemos do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse ponto. Ele diz: eu terei maior prazer agora nas minhas fraquezas, nas minhas lutas. Óbvio que nós, humanamente falando, não temos como nos gloriarmos na luta, mas como nós tiramos a lente humana e colocamos a lente espiritual, a visão de Deus, ela abre o leque das possibilidades para além do natural. Nós estamos falando do sobrenatural de Deus. O não de Deus não é o fim, é o início de uma trajetória que tem um destino final, a eternidade. E aqui mesmo Deus promete nos abençoar. O não de Deus não é uma rejeição, é direção. É a direção. E Ele quer nos levar a depender menos das nossas forças e mais da sua presença. Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus está mostrando para nós que através do profeta Isaías, Deus sabe o melhor para nós. Deus, quando Ele não dá um sim, não é para que nós venhamos desistir, é para que nós possamos depender mais dEle. É um não em amor, é o não de um pai que sabe exatamente a hora certa de dizer o sim. Então esse primeiro não do Senhor para mim e para você é um não porque Ele quer revelar
o seu amor, é uma expressão de amor. E o segundo não do Senhor, ele revela um plano maior, algo superior àquilo que nós pensamos. Davi quis construir um templo para Deus. Davi disse: eu construí uma mansão, um castelo para mim, e o Senhor habita em tendas. Davi tinha uma boa intenção, mas o Senhor disse não para ele. E o que Davi queria era algo bom para o povo, e aos olhos de Davi, algo que era maravilhoso, que era construir, era honrar a Deus, porque Davi disse: olha, eu tenho um castelo, e o meu Deus habita em tendas. E ele queria construir um palácio para Deus, e Deus disse não. Ao invés de Davi se revoltar, Davi continuou adorando ao Senhor, porque Davi entendia que Deus sabe todas as coisas. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os projetos de Deus são melhores do que os nossos projetos, porque Deus vê para além dos muros, para além das circunstâncias. Então Deus sabe o momento de te abençoar. Então Davi, ele não construiu, mas ele ajuntou recursos para que o seu filho construísse. Davi foi aquele provedor. Deus abençoou Davi de uma forma extraordinária para que ele provesse o recurso para a construção. Mas Deus disse não para ele: você não vai construir porque as suas mãos estão manchadas de sangue. E deu uma promessa que da cadeira de Davi não ia faltar um sucessor se ele fosse fiel ao Senhor, e Davi o foi. Davi foi. Então o não de Deus para Davi não foi menosprezando a vontade de Deus. Aliás, a vontade de Davi, Deus está dizendo: não é o tempo de construir. Você não é a pessoa certa para fazer isso. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. E Paulo corrobora com esta ideia, dizendo, e porque em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, se nós tivermos a lente espiritual, nós vamos falar como Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Paulo continua dizendo, aqueles que amam a Deus, que amam segundo a sua justiça, a justiça de Deus. Então, esse não da parte de Deus para Davi, porque Deus tinha algo maior para Davi. Davi, não é o tempo ainda de construir. Continue na sua jornada. Você que está orando a Deus, pedindo a Deus, Deus está falando para você: continue. No tempo certo, eu vou abrir as portas. No tempo certo, eu vou abençoar a sua vida. No tempo certo, você vai fazer acontecer no nome de Jesus. E o terceiro não é para produzir maturidade de fé. Olha, Davi recebeu um não. Paulo recebeu um não. E agora é a vez de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, recebeu um não. Obviamente que é em outras palavras. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, é quando Jesus sai e vai para o Monte das Oliveiras, vai orar. E lá ele, sabendo que ia passar pelo Calvário, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, porém, seja feita a tua vontade. Jesus orou dizendo: Senhor, Pai, se for possível, passe de mim este momento desta agonia. E Deus, com o seu jeito amoroso de Pai, disse, não. Jesus entendeu e disse: seja feita a tua vontade, Pai. Que possamos aprender com esses homens e com Jesus, que seja feita a vontade de Deus no tempo de Deus. E quando Jesus fez essa oração, a Bíblia vai dizer, no versículo seguinte, 43 em diante, vai dizer que os anjos do céu desceram e confortaram Jesus. Que Deus envie anjos na sua casa agora. No momento que você está assistindo este vídeo, que o Espírito Santo desça e entre em ação na sua vida, na sua casa, na sua causa. Deus é um Deus que diz não, mas diz não com amor. Como recepcionar o não de Deus?
compreendendo e entendendo que o não de Deus ele é pedagógico. É o não para trazer maturidade espiritual. É o não para esperar o momento certo de agir. Porque ele, como ele falou, atrás de Isaías 55, os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, são melhores. O não de Deus produz maturidade e fé. Que Deus abençoe a sua vida. Que quando você ouvir ou sentir o não de Deus, não entristeça o coração. Ore e diga: Senhor, eu entendo. Assim como o apóstolo Paulo, a graça do Senhor na minha vida é o suficiente. O poder de Deus vai operar na sua vida, na minha vida, no tempo certo. Eu creio, continue orando, continue buscando Deus em intimidade, mas coloque em primeiro lugar a obediência. Porque todos os heróis da fé venceram pela obediência, a submissão à palavra de Deus e a confiança nesse Deus tão amoroso. O não de Deus é o início de uma trajetória de vitória aqui na terra e no porvir, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e fique na paz. Se você gosta desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, envie esse vídeo para pessoas que precisam ouvir mensagens como esta, de fé, de esperança, que estão passando por lutas e que às vezes querem até desistir. Deus está mandando dizer para você: não desista, porque o não que eu te falei ontem pode ser o sim de hoje e o sim da eternidade com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.